Paz, bom dia, igreja. Amém? Glória a Deus por esse momento. Vamos louvar e agradecer ao Senhor, não é? Mais um dia na presença dEle, mais um dia que nós acordamos e estamos aqui na casa do Pai para adorar o Senhor. É muito bom a gente ter um coração grato. Ontem eu estava vendo até um vídeo e, coincidência, Ieda, eu mandei esse vídeo para o Júnior, você mandou no grupo de mulheres, sobre o poder da oração, né, que ativa a parte frontal do cérebro, que é a parte da decisão, e também a gratidão ativa, dá mais sangue aqui, a ciência descobriu. Então, ser grato nos dá também mais poder de decisão. Olha que maravilha. Então, vamos agradecer, sim. Abra sua palavra aí no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes 13. Eu estou na Almeida Corrigida Fiel, tá, gente? Para a gente acompanhar na mesma versão. Amém. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da morte. Pode continuar com a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos continuar aqui nesse capítulo. Em Juízes, agora, Israel está sofrendo nas mãos de um povo inimigo. E a Bíblia fala que os israelitas tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o que é mal aos olhos do Senhor atraía juízo, trouxe juízo para Israel. Só que uma coisa que eu observo sempre é que, em meio a tantos que fazem mal, sempre há aqueles que não se contaminam. Há uma sociedade corrompida? Há. Mas também há aqueles que não se corrompem. Há uma religiosidade, há uma igreja que está corrompida hoje? Há. Mas também entre esse sistema, há aqueles que não se corrompem. O erro da gente é pegar o fragmento pelo todo. O erro é porque é fazer da maioria todo mundo. Então, muitas vezes, a gente, quando tem uma notícia no jornal, ou a gente vê um escândalo no meio evangélico, ou seja, qual meio que for, a gente pega aquilo e generaliza e fala, e pensa, todo mundo é assim. Não. Não. Ainda existem 7.000 que não se dobraram. Ainda há corações puros e sinceros perante o Senhor. Ainda há pessoas que fazem a obra não por dinheiro, mas por amor pelo Evangelho. Ainda há pessoas que são sinceras e que amam o outro de verdade. Ainda há pessoas que pagam preço pela sua vida, e você também paga preço por outras vidas. No meio de uma nação que faz o que é mal, Deus encontra os seus. Deus levanta os justos. Deus aponta para aqueles que estão andando em retidão com Ele.
Nós devemos parar com todos, nunca, ninguém, nada dá certo para mim, ninguém me ama. Isso está errado. Não é por aí. Isso gera em nós, homem nenhum presta. Eu ensino isso lá na Somos Plenas. A generalização. Isso faz nós acreditarmos em coisas, desacreditar das pessoas, desacreditar do mundo, se vitimizar. Nada dá certo para mim, será? Pessoas já chegaram para mim e já falaram assim: pastora, tudo que eu faço dá errado. Tudo. Aí você começa a perguntar alguma coisa, a pessoa, não, isso aqui está bem. Todas as áreas da minha vida não vai para frente. Aí você pergunta assim, não, mas e a vida financeira? Não, a vida financeira, você está trabalhando? Estou trabalhando. Mas é porque a pessoa pega um fragmento pelo todo. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai entender que você é uma pessoa que tem áreas que está resolvendo e que Deus vai te eleger, que Deus vai trazer sobre a sua vida essa consciência, esse entendimento de que a vida, ela tem etapas e a gente resolve uma coisa de cada vez. Não era todos os israelitas que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E um detalhe que sempre no livro de Juízes, os homens fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Porque a nossa natureza é má. A nossa natureza é má. Nós temos uma natureza humana caída. A não ser quando somos selados pelo Espírito Santo. A não ser quando temos o Espírito de Deus. Então, no livro de Juízes e em outros livros, sempre eles fazem o que é mal, mas sempre também Deus levanta pessoas. Você pode fazer a diferença nesse mundo corrompido. Aliás, é tempo que os simples que vão fazer a diferença. Os humildes é que vão fazer a diferença. Deus não está interessado em grandes templos, suntuosidade, fama. Não, Deus está interessado em você, dentro da sua casa, fazer a diferença. Em você, no lugar que você foi plantado, na sua simplicidade, fazer a diferença para Deus. Jesus era simples, o Evangelho é simples. E nós devemos ser simples também. Amém? E havia ali um homem da tribo de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. A mulher dele era estéril, não tinha filhos. Veja bem que Manoá significa descansado. Um homem descansado. E em tempos maus, queridos, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Em tempos que a gente não frutifica, nós devemos aprender a descansar no Senhor. A entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. A entender que nós não estamos no acaso, que nós não somos obra do acaso. E mesmo que nós tenhamos nomes que colocam em nós, como a mulher dele era estéril, mesmo que você seja taxado por alguma coisa, Deus não te taxa assim. Deus não nos taxa assim. Nós precisamos entender que Deus vê em nós o nosso potencial. Deus vê em nós. E eu estava pensando, né? Tanto a esposa de Manoá, Ana, Isabel, mãe de João Batista, todas que tiveram filhos nazireus eram estéreis. Eram mulheres estéreis. Porque terra estéril para Deus é terra frutífera. Deus é incrível. Aquilo que a pessoa, onde ninguém dá nada, Deus dá tudo por ela. Pessoas improváveis é que Deus levanta. Homens e mulheres improváveis é que Deus tem levantado nesse tempo. Homens e mulheres que ninguém dá nada por eles. O valor de Deus, para Deus tem muito valor. E essa mulher estava no campo. Estava no campo. E o anjo do Senhor aparece a ela e fala para ela:
eis que agora você é estéril. Porém conceberás e terás um filho. Deus tem um plano para cada um de nós. Mas pastor, então por que minha vida não muda? Por que não se cumpre? Porque você não se posiciona no lugar certo. Porque nós não vamos... O que acontece na vida de um crente estéril? Por que um crente é estéril? Porque não está posicionado no lugar certo. Porque está colocando a sua esperança no homem, no profeta, mas não coloca a esperança em Deus. Não reconhece Deus. Não entende os projetos, não tem entendimento da palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que Deus tem um plano para nós. Um plano é de Deus. Daqui a pouco eu volto aqui. Então o anjo fala para ela, o anjo do Senhor aqui era Jesus, teofania, Cristo na terra. E ele fala no versículo 4: agora, pois, guarda-te de beber vinho e bebida forte ou comer coisa imunda. Porque eis que conceberás e terá um filho, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Para o projeto de Deus se cumprir na vida da mãe de Sansão, que essa aqui é a mãe de Sansão, ela teria que fazer pequenas renúncias cotidianas. Deus não pediu para ela grandes coisas. Deus não pediu uma grande renúncia. Deus não pediu aquela coisa, larga tudo, faz isso. Não, Ele pediu pequenas renúncias cotidianas. E pequenas coisas que nós, crentes, não queremos largar, é que nos impede de viver o plano de Deus. A pedra de tropeço não é grande, ela é pequena. A pedra de tropeço é pequena. Quando é muito grande, a gente visualiza e cai. Mas as pequenas coisas... Vamos lá, pastora. Quais são as pequenas coisas que me embriagam no dia a dia? Às vezes Deus te pede para ter uma hora de oração com Ele. Mas o celular não deixa. Às vezes, Deus te pede para você fazer um propósito. Isso aqui eu ainda estou falando de jejum, hein? Mas a Bíblia nos pede para as mulheres não ser rixosa, não discutir. Mas a mulher está intensamente buscando a conversão do esposo, mas ela é rixosa, ela é briguenta, ela é reclamona, qualquer coisa ela murmura. Pequenas renúncias cotidianas. Por que você não renuncia a essa murmuração? Para entrar no plano de Deus. O homem, às vezes, é necessário que ele cumpra com alguma coisa dentro de casa, dentro do lar. Chegue num horário ou tenha um momento de qualidade com a família. Mas não, para ele aquilo não é nem grande coisa, gente. Sabe? As pessoas pensam que casamento, ser um bom marido, é aquele homem que trabalha, que provê, que dá o sustento à família, não deixa faltar nada. Isso é ser um bom marido, faz parte. Mas um bom marido também dá atenção à esposa, brinca com os filhos, leva as crianças para passear, é carinhoso. E a boa esposa? Eu lembro disso, gente. Eu lembro disso como se fosse ontem. O dia que eu falei com o Júnior assim, mas eu sou ótima esposa. Eu arrumo casa, eu deixo as coisas organizadas, eu faço tudo. Ele fala, não, mas isso é sua obrigação. Tudo que um homem precisa é atenção e carinho. E talvez nós estamos negando as pequenas renúncias diárias. E ficamos brigando com Deus. Deus, por que a coisa não acontece? Porque você não se posiciona. É preciso ter esse entendimento. A igreja precisa entender.
Davi, quando ele quis construir um templo para Deus, escute isso que eu vou falar. O profeta Natan ainda falou: construa, Deus é contigo. Talvez até você está caminhando com uma irmã do lado, ou um irmão, e você tem uma ideia maravilhosa, e a pessoa fala: Deus é contigo, vai lá e faz. Mas quando Natan volta para casa, Deus fala com ele assim: não, vai lá e fala para Davi que não é ele que vai construir o templo. Traduzindo, aplicando na nossa vida, não é do seu jeito, querido. Você pode até estar com boa intenção, mas não é do seu jeito. As coisas no reino de Deus são do jeito de Deus. E os nãos de Deus são pedagógicos. Deus dá não para a gente. Natan chega lá e fala: Davi, não é você que vai construir esse templo. E muitas vezes Deus vai falar com você: não faça isso. Então, dentro de casa, ou na igreja, ou na sociedade, ou no trabalho, nós vamos necessitar pelo evangelho, não pelo meu ministério. Eu não estou aqui pelo meu ministério, eu estou aqui pelo evangelho. Pelo crescimento do evangelho, pelo crescimento do reino, dizer não para muitas coisas. Não se embriagar com muitas coisas. E são essas pequenas renúncias da mãe de Sansão que outorgou autoridade para Sansão. Foi as pequenas renúncias cotidianas que deu autoridade para Sansão. São as suas pequenas renúncias diárias no seu lar, no seu trabalho, que te dá autoridade no reino de Deus. Que te dá autoridade no seu ministério. Que te dá autoridade como mãe, que te dá autoridade como pai. Amém, igreja? Porque reino não está relacionado com o que eu ganho, está relacionado com o que eu perco. Reino não está relacionado com o que eu vou adquirir. Reino está relacionado com o que eu vou entregar. Com o que eu vou entregar para Deus. Mais de ti, menos de mim, Senhor. E quando Deus te chamou, porque Deus te chamou, pastor, eu não tenho chamado, tem sim. Deus te chamou para ser uma mãe, Deus te chamou para ser um pai, Deus te chamou para ser um marido, uma esposa, Deus te chamou para ser um filho. Tudo isso é chamado de Deus, porque nós não honramos a Deus só num altar, queridos. Nosso lar é um altar do Senhor, nossa casa é um altar do Senhor, nosso casamento é um altar de adoração ao Senhor. Eu não posso ser uma coisa aqui na igreja e ser uma coisa lá fora. Se os outros são, e para eles dá certo, lembra de uma coisa: muitas coisas os homens e o mundo estão aplaudindo, mas Deus não. Não é o padrão da terra, é o padrão do céu. Hoje nós temos que entender que vai tantos ensinos vai tentar te confundir. Vai te confundir. Quer um conselho? Leia a Bíblia. Leia a palavra. A renúncia te dá autoridade. É os nãos que você entrega para o mundo que faz o Espírito Santo te dar poder. Veja bem que no momento que ela não vai beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Queridos, o que você tem comido aí fora? Sabe? E coisa imunda, quando a Bíblia fala de comida também no sentido espiritual, o que você tem ouvido? O que você tem recebido na sua alma? O que você tem recebido no seu espírito? O que você tem visto? Existem coisas que nos contaminam. E o que nos contamina, queridos, é o que sai da boca do outro. Então nós temos que entender que a renúncia também no falar, a renúncia no ouvir, no ver. Isso não me edifica. Então para que eu estou fazendo isso aqui? Isso tem me atormentado. Então para que eu estou vendo isso daqui?
eis que tu conceberás e terás um filho. É no momento que eu renuncio que eu vou conceber. É no momento que eu entrego que eu recebo. No momento que eu dou, que eu recebo. Isso é o reino. Dar é melhor do que receber. É no momento que eu digo não para o mundo, não, inclusive para coisas lícitas, que eu posso fazer, mas não quero fazer mais, porque o Espírito Santo já me convenceu. Eu posso, mas não quero. E são renúncias lícitas, renúncias onde eu estou me aperfeiçoando, onde eu estou falando, Senhor, eu faço isso porque eu te amo. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente renuncia tudo por ela. A gente faz tudo para agradar aquela pessoa. Sua renúncia não deve ser para você adquirir alguma coisa de Deus. Até porque Deus já te deu tudo, queridos. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Sua renúncia deve ser por amor. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só ama quem a gente conhece. Mas o momento que eu renuncio, que eu digo não, na hora que ele falou para ela, não passará, você vai conceber. Eu vou te entregar. Deus nos entrega coisas, queridos. E eu vou te falar, toda entrega de Deus para nós vai requerer entrega nossa para Deus. Toda entrega, todo chamado, todo nível, tudo aquilo que Deus vai te entregando, vai te obrigando a mudar de nível, te obrigando a dar um passo. É assim, Deus te entregou um filho. Meu Deus, não tem lugar de maior renúncia do que ser mãe. Ser mãe é uma bênção. Se você é mãe aqui, está passando tribulação no seu ministério de ser mãe, porque não é brincadeira ser mãe, declare isso na sua vida. Ser mãe é uma bênção, porque isso me aproxima de Deus. Ser mãe, a maternidade rompe com o nosso egoísmo. A maternidade tira de nós para dar para o filho. Então você quer dormir, o menino chora na madrugada, você tem que ir lá. A maternidade, ela te leva do céu ao inferno num segundo. E do inferno ao céu mais rápido ainda. É como forjar uma ferramenta. Os pais também. É uma forja de uma ferramenta. A ferramenta vai no fogo, é martelada no fogo, mas logo em seguida vai na água. O filho te faz uma raiva, você sobe aquela ira, daqui a pouquinho ele fala, mamãe te ama. Aí você... Que refrigério. Toda vez que Deus te entregar um projeto de Deus é um filho, vai fazer de você uma pessoa melhor, porque você vai ter que renunciar. Projetos de Deus trazem renúncia para a nossa vida. Por isso que Jesus ele falou assim: se você vai fazer uma construção, pensa bem antes de entrar. Pensa bem. Porque se você começar uma edificação, você não vai poder parar mais. Então se você quer, agora eu vou falar para quem quer ministério. Se você quer um ministério, pensa bastante. Porque no dia que você entrar, você não olha para trás mais, não pode. Não pode mais. Não pode, porque você já não envergonha mais você envergonha o reino. Por isso que se você quer ser pai e mãe, pensa bastante. Porque não existe ex-pai e ex-mãe mais. É para o resto da sua vida. Renúncia. Porém, por que o filho é uma bênção? Porque ele nos faz ficar mais parecido com Deus. Porque ele nos leva para perto de Deus. Porque ele rompe com o egoísmo, rompe com a ira, ensina a perdoar. Por isso que ser pai e mãe é estar perto de Deus. Quando
Deus entrega um projeto para a mãe de Sansão, esse projeto vem acompanhado de pequenas renúncias. E essa mulher agora ela vai comunicar ao marido que Deus foi até ela, né? Até então ela não entendia que era Deus, ela já parecia um anjo. E ela fala com o marido, e o marido faz o quê? Ele ora ao Senhor e ele pede: meu Deus, eu rogo-te que envie de novo este homem, no versículo 8, está no versículo 8, para que ele nos ensine como devemos fazer ao menino. Porque agora, a partir do momento que Deus te entregar um projeto, te entregar algo que é dele, você vai, não é mais com o seu entendimento, é com a sabedoria que vem do alto. Você vai precisar orar, porque a oração é que vai te ensinar, é através da sabedoria de Deus. Deus te entregou um casamento, casamento é projeto de Deus para a sua vida. Deus te entregou o casamento, Senhor, eu peço-te sabedoria para saber lidar com esse casamento. Senhor, me dá sabedoria para saber criar este filho. Senhor, eu preciso de sabedoria para servir ao Senhor no meu ministério. Porque nós não... A partir do momento que é algo de Deus na minha vida, a decisão não é minha mais. Não é do meu jeito mais. Eu vou ter que seguir orientações e discernimento do céu. Como eu vou fazer com essa empresa, Senhor, agora? Não é o que eu acho que é certo, é o que é certo. Maldito o homem que se estriba em teu próprio entendimento. Quando a gente toma decisões pautadas no nosso entendimento, na nossa razão humana, queridos, a lógica de Deus é totalmente oposta à lógica do mundo. A lógica humana. Nós vamos atrair maldição. Nós vamos viver repetições. Mas quando Jesus, quando ele foi escolher os 12 apóstolos dele, ele virou uma noite orando. Escute isso nessa manhã. Não tome decisões sem antes orar. Sem ter intimidade com o Senhor. Você vai se surpreender. Eu já me surpreendi tanto. Eu tinha tantas certezas na minha vida, tanta certeza de que aquilo era o certo, vou fazer isso. Quantas vezes nós tomamos decisões sem orar, decisões almáticas, vindas da nossa alma, movidas por emoções. Mas quando a luz do Espírito Santo vem, a gente tem que voltar atrás, sim. Tem que voltar atrás, como o profeta Natan voltou atrás, porque Natan deu um conselho para Davi, pela alma dele: pode fazer, Deus é contigo. Mas quando ele foi para o secreto, na intimidade, Deus falou com ele assim: volta lá e fala o que é certo. Tem hora que a gente tem que pedir perdão. Pedir perdão para Deus pelas nossas decisões tomadas pelo nosso próprio juízo. Tem hora que nós temos que voltar lá e pedir perdão para o irmão. Falar: meu irmão, eu te coloquei aqui, mas não era aqui. Eu te dei aquele conselho, eu já fiz isso várias vezes. Eu até mandei uma mensagem para alguém essa semana. Falei: olha, foi para Milena. Falei: Milena, eu falei isso, mas eu orei, não é isso. Não é isso. A gente tem que ter humildade de saber que nós falhamos também. Amém, igreja? Deus me ensina a lidar com esse marido. Uau! Deus me ensina a lidar com essa esposa. Deus me ensina a lidar com esse filho adolescente. Que projeto, hein, Deus, que o Senhor me deu? Que obra é essa, Senhor, na minha vida? Deus examina meus pensamentos, porque eu estou pensando besteira demais. Está difícil. E no versículo 9 fala: Deus ouviu a voz de Manoá. Deus ouve a voz
Deus ouve o nosso clamor quando ele é feito dentro da vontade de Deus. Toda vez que você pedir a Deus sabedoria, uma resposta para agir conforme a vontade dele, ele vai te responder. Porém, a resposta nem sempre vai vir como a gente espera. Porque Deus ouviu a voz dele, mas respondeu para a esposa. Deus ouviu a voz, a oração do marido, mas quando a esposa estava no campo, o anjo aparece para ela. Ele apresenta-se no versículo 10, ele apresenta para a mulher, e a mulher corre e chama o marido. Porque tem que andar na concordância. Tem que andar na mesma visão. Tem que andar junto. A mulher tem que respeitar o papel do marido e o marido respeitar o papel da mulher. Tem que andar na mesma missão. Não importa para Deus se é mulher ou homem. Deixa eu te falar, Deus, o valor é o mesmo. O valor da mulher para o valor do homem é o mesmo. Papéis que são diferentes. Vocês estão entendendo isso? O valor da mulher, porque a mulher está na submissão do marido, debaixo da missão do marido, não significa que ela tem menos valor do que o marido. E porque ele é o cabeça, não significa que ele tem mais valor do que... Não, são papéis diferentes. Ela está numa missão, ela está num papel e ele está em outro. Amém? Ela chama ele e ele vai. Então o anjo responde, o Senhor responde a ele. O anjo pergunta para ele, cumpra-se, ele fala para o anjo, cumpra-se, mas como eu vou fazer? E a resposta não vem do jeito que a gente quer, né? Que talvez por ele ser o cabeça, ele pensou assim, o anjo vai me detalhar tudo, né? E o Senhor fala para ele assim, eu já falei tudo para sua esposa. Eu já falei tudo para ela, faça do jeito que eu falei para ela. Maridos, confiem em suas mulheres. Mulheres, confiem nos seus maridos. Quando Deus falar, quando Deus falar, não quando você achar que é certo. Eu já disse tudo a ela. Tudo a ela. E ele repete as mesmas coisas. Então, há poder na unidade da família. Há poder na simplicidade. Na renúncia cotidiana. Nas pequenas renúncias diárias. Naquele silêncio que muitas vezes você estouraria. Você faz aquele silêncio. Logo depois você libera o perdão do marido. O marido vem e fala, amor, me perdoa. Me perdoa porque eu agi errado com você. E para fechar essa palavra, Manoá então ele decide, ele oferece para aquele anjo um sacrifício pacífico. Na verdade ele oferece para aquele anjo um cordeiro, vem comer com a gente. E o anjo fala com ele assim, olha, não, faça um holocausto para o Senhor, porque ele não havia entendido ainda que aquele homem que falava com ele era o próprio Deus. E no versículo 19 ele toma um cabrito, uma oferta de alimentos e oferece sobre a penha. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando o Manoá e sua mulher. E sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seus rostos. Pastora, o que isso tem a ver? Há manifestações maravilhosas de Deus dentro do nosso lar. Nós podemos ver manifestações maravilhosas de Deus quando estamos posicionados corretamente nas nossas casas, nas nossas vidas, na nossa empresa. Você pode ver coisas grandiosas nas pequenas renúncias do dia a dia. Você pode ver coisas grandiosas do Senhor na simplicidade da sua vida cotidiana.
Deus pode se manifestar, sim. Eu fui convidada por uma editora para lançar um livro. O livro é Mulheres que Restauram Mulheres. Serão 21 autoras do Brasil inteiro. E eu tive a honra de ser convidada para contar uma história. E eu conto uma história nesse livro. Que eu tive uma visitação de Deus, uma liberação. Quando eu lavava vasilha dentro da minha casa. Uau! Todos os dias você pode ter uma manifestação forte de Deus na sua simplicidade do seu cotidiano. Quando eles olham aquilo, eles falam, é Deus. É Deus. Manoá fala para a mulher assim, ele fala para a mulher assim, só para fechar, certamente morreremos, porquanto o que vimos é Deus. Preso nas tradições, preso na religiosidade. A mulher sábia edificando o lar, ó. A mulher sábia edificando o lar. No 23 ela fala, porém a mulher lhe disse, se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria o nosso holocausto. Que poder tem a unidade de um casal? Que poder tem a sabedoria para gerar projetos de Deus? Renúncia, oração e discernimento. Se você usar isso no seu dia a dia, você verá grandes manifestações dos céus na sua vida. Amém? Talvez você vem à igreja, tem que vir sim. Eu sou super a favor de congregar, porque aqui nós somos fortalecidos, nós recebemos uma mensagem, nós temos comunhão com os irmãos, viemos adorar ao Senhor. Mas o nosso dia a dia é lugar de culto. Tudo que fizermos é culto para Deus. Os nãos que você dizer dentro do seu propósito é culto para Deus. Os sims que você disser para Deus é culto para Deus. A criação do seu filho, culto para Deus. O casamento alinhado, culto para Deus. O namoro, o noivado alinhado, culto para Deus. Você terá grandes respostas nas pequenas renúncias cotidianas. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Estava lá embaixo quando Paulo louvou, tudo entregarei. E às vezes a gente quando fala assim, tudo, olha o tudo entregarei, a gente começa a pensar assim que a gente vai ter que entregar trabalho, né? Aquelas grandes coisas. E aí Deus vem e te pede uma coisinha mínima. Fala assim, olha, não briga não. Não fala mais isso não. Tira essa palavra dos seus lábios. Só isso já vai mudar, sim. Eu lembro uma história que eu contei aqui numa pregação de ele é um coach americano. E ele estava falando que ele estava errando a bolinha de golfe. Que ele ia tacar e ele foi julgar. Ele é muito famoso, muito conhecido. Ajuda os grandes atletas. E ele foi para um grande atleta de golfe lá para jogar, e o atleta acertava tudo. E ele jogava a bolinha não ia no buraco. Aí o atleta, esse grande campeão, virou para ele e falou assim, Tony, acerte, você está errando 1 milímetro na bola. 1 milímetro, se você arredar 1 milímetro, a bola vai cair no lugar certo. E ele falou que aquilo foi uma grande lição para a vida dele. Que às vezes a gente acertar 1 milímetro na vida, a nossa vida começa a andar. 1 milímetro a gente pega o alvo. Às vezes 1 milímetro de renúncia. Talvez você, 1 milímetro, hein? É que está te afastando da sua bênção.